pessoal, hoje a gente tá num cenário diferente, vocês estão na minha cozinha. Toda vez que eu mostro minha cozinha, vocês são bem críticos em relação à minha geladeira. Geladeira horrível! Esse trem marrom no meio da sua cozinha, maravilhosa! Só porque é uma geladeira vintage marrom. Gente, é uma geladeira super bem conservada. Vocês são muito ruins. Mas eu realmente gosto dessa geladeira. Essa geladeira foi um presente da minha sogra. Eu acho que essa geladeira aqui foi do casamento da minha sogra, muito tempo atrás. E já faz 3 anos que eu tô morando aqui e eu ainda tenho essa geladeira, não quis trocar mesmo tendo condição de comprar uma geladeira. Por quê? Mesmo eu tendo condição de comprar uma geladeira nova, eu não tenho condição de comprar a geladeira que eu quero. Porque é aquelas geladeiras que é tipo um robô, um transformer que abre 2 portas assim e clica nos botões, muito doido. Então eu vou deixar essa geladeira transformer pra eu comprar quando eu tiver a minha casa própria, entendeu? Quando eu casar. Então eu vou juntando dinheiro até eu poder comprar minha geladeira Transformers. E aí, por enquanto, eu vou usando essa daqui, que tá em ótimas condições, não tá enferrujada, não tem risco, a massa tá funcionando perfeitamente. E eu amo coisa antiga, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu vivo mostrando algumas coisinhas de decoração aqui de casa, que são objetos antigos que eu reformo, dou uma modernizadinha, pinto e tal. E hoje é isso que eu vou fazer aqui junto com vocês. Eu vou dar uma modernizada na minha geladeira, sem perder a pegada vintage, que eu adoro. Mas vou deixar ela mais bonitinha pra vocês parar de falar que a minha geladeira é horrorosa. Espero que vocês gostem do tutorial de hoje. A gente vai repaginar a geladeira horrorosa. Bora lá então? Bom, primeiro eu vou mostrar pra vocês como é que era a geladeira. Ela era bege, tá vendo? Essa cor bem antiga, era uma geladeira da Brastemp. E a primeira coisa que eu fiz foi tirar toda a decoração que eu tinha feito nela, né? Do outro lado eu tinha colocado um suportezinho pra pendurar o puxa-saco, o pano de prato. E depois eu comecei a limpar ela, porque geladeira acaba juntando um pouco de gordura. Então, antes de pintar, é importante a gente limpar a geladeira inteira primeiro. E a tinta que eu vou usar, gente, é essa multi-superfícies da Suvinil Epóxi. Ela adere em vários tipos de superfícies. Eu usei a cor rosa bordado. E essa dica eu vi lá no canal do Paulo Biaki. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas eu gostei bastante da dica dele. Muitos de vocês vão pensar, nossa, por que você não adesivou a sua geladeira? É muito mais fácil, o acabamento fica melhor. Realmente, só que eu procurei e não achei esse tom de rosa bem clarinho que eu queria. Só tinha um tom mais escuro, então por isso que eu optei por pintar a geladeira. E também é uma opção mais barata do que adesivar. Para pintar a geladeira foi bem fácil. Eu fui despejando aos poucos uma quantidade assim que eu fosse usar para uma demão de tinta de cada vez num potinho. E eu usei um rolinho de esponja, o rolinho maior que tinha. E eu fui passando ali na minha geladeira em um sentido só, de cima para baixo. Não fiz da direita para esquerda, na diagonal, para não ficar pintado de vários sentidos diferentes, para ficar bem homogênea a cor. E aí, quando você passa a primeira cor, independente da cor da sua geladeira, se ela for branca ou se ela for escura igual a minha, a primeira demão de tinta a gente fica desesperado, achando que ficou horrível, porque ela fica bem manchada. A primeira demão de tinta não cobre completamente a cor. Mas depois que você dá a terceira e a quarta demão de tinta, cobre completamente toda a geladeira, tá? Fica perfeito depois, então não se desespere. A primeira demão de tinta fica bem ruim mesmo. Olha só a diferença que já deu a segunda demão. E, gente, uma dica: coloque um pano, um plástico por baixo, porque respinga, tá? No chão, pode respingar também na parede. E essa tinta multisuperfícies, ela foi feita para pintar azulejo, então pode manchar o seu azulejo. Tome bastante cuidado, tá bom? E eu pintei todos os cantinhos, as frestinhas da geladeira que eram pretas, a borracha também, e para isso eu usei um pincelzinho menor, tá bom? Essa já é a quarta demão de tinta. Olha só a diferença da primeira para a última demão de tinta, já cobriu completamente. E olha só, gente, eu passei o dia inteiro pintando essa geladeira, tá? Foi trabalhoso, mas assim, pra mim é uma terapia. Eu gosto de reformar objetos, mudar a decoração de casa. Pra mim, que tinha uma geladeira bem escura, eu já vi a diferença aqui. A minha casa é bem clarinha e ficou ainda mais clarinha, deixando a geladeira clarinha aqui na cozinha. Aí, o que acontece? Olha só a arteira aqui.
sobrou bastante tinta. Ah, uma coisa que eu não falei no início, eu usei uma latinha de 800 ml, tá? Ela custou cerca de R$50. Então eu usei pra pintar essa cafeteira. Eu queria usar essa cafeteira no balcão, mas ela não combinava com a decoração da minha cozinha, da minha casa, nada. Então eu tirei todos os objetos pretos da minha cafeteira que eu não ia pintar, limpei e comecei a pintar a cafeteira. Eu comecei a pintar com o rolinho, mas depois eu vi que ficou melhor pintar com o pincel. Só que eu vou ser bem sincero com você, o acabamento da geladeira ficou bem melhor do que o acabamento da cafeteira. Mas era uma cafeteira que ficava escondida, agora eu vou usar a cafeteira no balcão. O acabamento não ficou maravilhoso não, tem que ficar assim, uns 3 metros de distância pra achar ela bonita. Mas eu prefiro ela com acabamento meio cagadinho assim, e prefiro ela rosa pra deixar em cima do balcão, do que ela na cor vermelha e deixar ela escondida. Do jeito que ela tava, eu não gostava dela. Fui dormir, deixei a cafeteira e a geladeira secando. E no dia seguinte, eu já tava bem animada, resolvi fazer mais mudanças ainda na cozinha. Olha só o que eu vou fazer na outra parede da minha cozinha. Tirei todos os objetos ali que estavam na prateleira e vou dar um jeitinho ali nessa parede. Eu coloquei uma grade que eu pintei de rose gold. Essa grade estava lá na minha sala com umas plantinhas, mas na minha sala ela tava numa parede que não pegava muita luz. E nessa parede da cozinha ela pega bastante luz ali por causa da janela e vai ser melhor para as plantinhas. Agora, gente, olha a diferença. Agora eu tenho uma cozinha de Barbie. Meu Deus do céu, eu tô apaixonada. Me conta aqui nos comentários o que você achou da transformação da minha geladeira, que no final virou a transformação da minha cozinha inteira, né? Porque acabei mudando várias coisas na minha cozinha e a geladeira em si mudou minha cozinha inteira, né? Porque é a principal coisa da minha cozinha, ela deu um toque especial aí. Essa decoração aí das plantinhas também fez muita diferença. Olha ali a cafeteira, que coisa linda que ficou combinando ali com toda a decoração da cozinha, combinou com a geladeira. Eu achei que ficou maravilhoso. Eu tô super satisfeita, eu amei de paixão. E aí fica uma dica pra você reformar um objeto aí antigo da sua casa. Você pode comprar uma geladeira aí por 200, 300 reais, antiga, que esteja funcionando perfeitamente, e aí você dá uma cara nova com uma cor que você gosta, não precisa ser rosa, pode ser qualquer outra cor. Olha só que legal, gente, eu tô apaixonada. E eu tô esperando vocês lá no Instagram pra vocês me seguirem, e eu vou postar as fotos da minha cozinha nova lá. Um beijo, até o próximo diário de decoração do meu apartamento, e tchau, tchau!